Olá pessoal, vamos continuando com a parte 2 então dessas validações, né, desse trabalho 1 então da disciplina de banco de dados 2. E essas validações elas vão orientar vocês a verificar se a execução do script no banco de dados de vocês então funcionou corretamente, porque basicamente vai ser o que eu vou fazer para verificar se os dados foram inseridos de maneira correta. Então, é um vídeo curto. Eu tenho ao final também, eu pensei em colocar, criar junto com vocês para fortalecer um pouquinho essa compreensão de vocês a respeito da criação de consultas SQL, né, que talvez seja o mais importante a ser feito quando se fala em banco de dados. Então, na minha forma de ver, com certeza a coisa que vocês mais precisam desenvolver se vão trabalhar com banco de dados, mais até do que o próprio conteúdo da disciplina de banco de dados 2, porque o que tem de mais importante é tu extrair informações, né, da base de dados. A nossa ementa da disciplina de banco de dados 2 ela fica restrita, um pouco mais focada aos objetos do banco de dados, a parte de administração e outras coisas, né? Mas as consultas, elas são talvez o que a linguagem SQL tem de mais poderoso, né? E o que é mais utilizado quando se fala em banco de dados. Então, por que não criar 3 consultas junto com vocês, né? E quem sabe, não sei ainda se eu não vou solicitar no enunciado do trabalho 1, de repente, que vocês me criem mais uma ou duas outras consultas. Mas vamos fazer junto, que vocês vão ver que pelo menos para esse nosso modelinho aí de 4 tabelas é bem fácil de compreender. Bom, primeira coisa, uma vez que vocês executaram o script de vocês e ele criou as tabelas certinho no usuário prod e inseriu os dados corretamente, então vocês vão poder fazer essas verificações aqui, ó. Eu aqui no banco de dados, ó, no Linux, eu vou conectar então com o usuário prod e essas validações aqui, ó, se vocês quiserem, desculpa, essas configurações aqui, se vocês quiserem, vocês podem copiar, enfim, né, tal qual está aqui, ó, vocês poderiam digitar lá no SQL Plus, né? Fica um pouco melhor para visualizar, tá? Eu nem sei, sinceramente, se precisa isso, porque eu já deixei configurado para outras vezes, mas aqui, como eu aumentei o tamanho da tela, é capaz de caber tudo numa tela, dispensando essas configurações extras, tá? A única que vocês precisariam fazer é esse set server out on. Eu sei que com certeza já falei dezenas de vezes para vocês sobre isso, porque a saída da execução da procedure só é possível no SQL Plus se a gente tem server out, né? Essa saída do servidor, como ele diz aqui, ativada em on. Se ela não estiver ativada, a procedure executa, mas não mostra nenhuma saída DBMS output na tela, né? Então isso aqui com certeza tem que estar executado, ó, né? Set server out on. Enfim, como eu disse para vocês, talvez isso aqui vocês nem precisem escrever no SQL Plus para fazer as validações, mas eu vou fazer, tá? Ctrl C, Ctrl V. Então, beleza. Então, meu ambiente está configurado. Então, as minhas validações nada mais vão ser, ó, se vocês inseriram corretamente os dados na tabela produto, né, eles vão aparecer assim para vocês, ó. É lógico que são os mesmos dados que estão no enunciado do trabalho, né? Veja aqui o valor, né? Os pontos, as casas decimais, enfim, né? Os valores quebrados aqui em real, eles aparecem com o ponto separador de casas decimais, né? Tijolo cerâmico 6 furos custa R$ 1,20, né? Então ele inseriu corretamente, tem que ser com ponto, né? Não pode ser com vírgula, justamente porque a vírgula faz parte da sintaxe da linguagem SQL, né? Então o ponto é que é usado como separador de casas decimais. Tá bom? Vamos ver as outras tabelas então. Tabela cliente. Então ali os clientes também, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Pedido. Aqui eles não vai trazer mais muita coisa, porque a gente olhando isoladamente a tabela de pedido, a gente não consegue ver praticamente nada, né? Mas são os dados que foram inseridos nela. A gente teria que agora relacionar essas tabelas para trazer alguma informação, por isso que eu coloquei aquelas consultas SQL lá depois. E itens pedido menos ainda, né?
ficou mais complicado ainda, né? Ok? Mas os dados estão aparecendo aqui, ó. O que eu vou validar, ó? Eu criei a minha tabela chamada histórico cliente, ó, que vai registrar as mudanças, as alterações de razão social e de nome de fantasia, né? Ou seja, validando a minha trigger. Então, se eu olhar aqui dentro agora, eu até nem sei se eu não tenho algum dado aqui dentro de algum teste anterior, ó. Mas se tiver algum dado, a gente apaga, não tem problema. Não, ela está vazia, ó. Então, beleza, ela está vazia, eu acabei de criar. E agora o que eu vou fazer, ó? Isso aqui o trabalho de vocês, o modelo de vocês, enfim, a trigger de vocês tem que estar funcionando dessa forma, ó. Eu vou atualizar a minha tabela cliente, setando, né, a razão social para... mudei para a língua inglesa aqui, ó, Client 1, aonde a razão social era cliente 1. Então aqui eu fiz uma alteração na razão social de uma linha da tabela cliente, né? Ó, a linha foi atualizada. Então se a gente for ver, a trigger foi disparada para cada linha afetada e essa trigger mandou um registro, né, um log para essa tabela histórico cliente, só setando, né, marcando qual foi a alteração que foi feita, ó. Então eu escolhi como campos para minha tabela histórico cliente, ó, data de alteração, né, no caso hoje é 28 de janeiro. Então a razão social antiga era cliente 1 e a razão social nova client 1. O nome de fantasia antigo permaneceu, porque era lojas 1, e o nome de fantasia novo não houve alteração, porque afinal de contas o update foi feito somente sobre o campo razão social. Tá bom? Agora a gente vai fazer um update no campo nome de fantasia, ó. Nome de fantasia, mudando para Magazine 2, onde era Magazine 2, né? Então, ó, Ctrl C, Ctrl V. Fez uma atualização, nesse momento a trigger já foi disparada também, né? Vamos consultar de novo a tabela histórico cliente. Então, legal, ó. Ele tem o registro anterior e o registro agora também do cliente 2, né? Só que aqui não houve alteração porque não foi a razão social que foi alterada nesse segundo SQL e sim o nome de fantasia, né? Que foi mudado de Magazine 2 para Magazine 2. Então, nossa trigger está funcionando, tá? Esse era o objetivo da trigger, né? Então, óbvio que isso só vai tomar forma, né? Quando a gente fizer um commit. Porque se eu fizer um rollback aqui, eu desfaço tanto essas inserções aqui na tabela histórico cliente, quanto as atualizações na tabela cliente, tá? Quanto essas alterações na tabela cliente. Certo? Então eu vou dar um commit aqui para confirmar. Não, na verdade não. Eu vou fazer um rollback porque eu não quero que esses nomes fiquem aparecendo dessa forma para as consultas SQL que eu vou fazer depois, tá? Mas se eu quisesse confirmar, eu inseriria um commit, tá? Eu quero deixar com os dados originais depois. Fiz um rollback. Então, se a gente falou correto para vocês, essa tabela deve estar vazia, né? Isso mesmo, ó, tá vazia. E a tabela de clientes não tem nenhum nome em inglês também, ó. Ctrl C, Ctrl V. Cliente 1, lojas 1. Cliente 2, Magazine 2. Perfeito. Está tudo funcionando. A trigger já validamos, né? E a procedure, então eu vou fazer um exec. Eu chamei ela de verifica filial inválida. E na verdade ela está verificando se tem alguma, na tabela de pedidos, né? Se tem alguma filial com código maior que 3. Simplesmente só isso daí, tá? Nada demais. Só para vocês entenderem como que uma procedure pode ser usada, né? Eu sei que vocês já sabiam disso também, né? Ó, Ctrl V. Ó que legal. No pedido 22, o cliente 3 está associado à filial inválida 5. A gente está assumindo que nossas filiais válidas são somente 1, 2 e 3, né? E esse pedido fez uma solicitação de duas quantidades, né? Do produto 119. No mesmo pedido 122, ele é um pedido
grande, né? Porque tem 3 itens, ó. Tem o item 1, tem o item 2 e o item 3 no pedido 22, né? Então, nós temos 3 quantidades do produto 118 e temos uma quantidade do produto 117. Assim como no pedido 24, nós temos, que também é do cliente 3, poderia ser de outro, claro, né? Nós temos agora a filial inválida 4, né? E ele está solicitando 2 quantidades do produto 113. Então, tá aqui, ó. Teria que fazer um ajuste aqui, porque não existem essas filiais, enfim, né? Isso que está funcionando bem. Agora vamos só mostrar, então, algumas consultas, ó. Eu criei 3 consultas aqui, de modo que fosse fácil de vocês compreenderem também. E reforçar, não vou falar tudo aquilo que eu falei no início desse vídeo, né? Mas realmente o que tem de mais importante para se saber de banco de dados, o que vocês deveriam começar a conhecer bem é a criação de consultas SQL, tá? Logicamente, todas as operações de DML também, né? Insert, Update e Delete. Mas tu sabendo consultas, tu vai saber facilmente as outras, né? São mais fáceis do que as consultas. O que pode se tornar bem mais complexo em SQL, com certeza, são as consultas. Depois é que se vai aprendendo as outras coisas, tá? Então, para reforçar um pouquinho essa compreensão de vocês, ó, vamos pegar o nosso modelo aqui e vamos responder a essas 3 consultas SQL. Obter o código, ó, vamos pegar aqui, ó, obter o código do cliente e razão social de todos os clientes com pedidos atendidos pela filial 13. Então, obviamente, nesse momento, o meu esquema, né, o meu modelo ER, as minhas tabelas que estão, deixa eu ver, estão aqui, ó. Não tem, estava vendo, não tem nenhum campo data, não tem nada, né? A gente não tem também uma marcação se o pedido já foi faturado ou não, né? Já foi atendido ou não. Então, tudo que está carregado para dentro dessas tabelas é um pedido em aberto, né? Essa que é a verdade, né? Então, a gente está solicitando aqui, ó, o código do cliente e a razão social de todos os clientes com pedidos atendidos pela filial 3. Bom, primeira coisa, como que eu resolvo, tá? Resolveria, né? E resolvo essas consultas. Eu estou querendo o código do cliente e a razão social. O que eu vou olhar? Olha só, vocês podem começar a pensar dessa forma, se é que vocês não fazem, ou de repente tem até alguma forma bem mais inteligente do que a minha, do que para escrever o comando SQL, né? Mas olha como é que eu faço. Eu estou vendo que ele está querendo obter o código do cliente e a razão social. E essas informações estão na minha tabela de cliente. Então eu já tenho coisas para escrever na minha consulta. Eu vou escrever assim, ó. Select. Por enquanto eu vou colocar só código do cliente, que é o campo code CLI. A consulta SQL é bom, ela não faz distinção de maiúsculas e minúsculas, né? Não é case sensitive. Então vocês podem escrever tudo em minúsculo, vocês podem destacar algumas coisas em maiúscula conforme queiram, tá? Eu aqui vou usar tudo letras minúsculas. Ó, select code CLI, vírgula, razão social. E eu já sei que eu estou usando a tabela de cliente, porque eu estou consultando a tabela de cliente nesse momento, ó. Tá vendo? Então os dois primeiros campos aqui, ó, eu já selecionei. Agora, ele quer de todos os clientes com pedidos atendidos pela filial 3. Então agora nós temos a informação da filial na tabela de cliente? Não temos. Essa informação está na tabela de pedido. Portanto, nós temos que inserir essa tabela no from. Já vamos fazer isso, ó. From cliente, vírgula, pedido, certo? O que eu já vou fazer a partir de agora já é dar um alias para as tabelas, tá? Porque quando a gente não faz isso, fica sempre confuso. Então, eu vou chamar a minha tabela cliente de letrinha C e a minha tabela pedido de letrinha P. Então, aqui em cima, eu sou obrigado a fazer uma coisa que a gente chama de qualificar. Ou seja, eu vou colocar c.codecli, porque o campo codecli vem da tabela de cliente, tá? E c.razão social. Aqui eu tenho as duas tabelas relacionadas. E eu não tenho outras informações a serem buscadas de outras tabelas. Ficaram restritas a essas duas, tá? Só que como eu relacionei essas duas tabelas no from, como eu listei no from, eu preciso relacionar essas duas tabelas. Justamente o que a gente vai buscar agora é a relação de chave primária e chave estrangeira, né? Então aqui no where, a gente vai verificar como que elas se relacionam. E vejam que esse campo código do cliente da tabela pedido, ele é o que chama de chave estrangeira, uma foreign key com a tabela do cliente. Ou seja, significa que
um pedido é feito por um cliente, né? Então, nesse caso aqui, ó, o que interessa? Aqui, esse nome de campo nem precisaria ser igual a esse nome de campo aqui em cima, tá? Isso não é uma restrição dos modelos ER, alguma coisa. Eu coloco numa questão de padronização. Eu acho que fica mais fácil de entender. Então, a única coisa que a gente precisa fazer, ó, é pegar e colocar aonde pedido.código de cliente seja igual a cliente.código de cliente. Então, não faz diferença nenhuma se vocês colocarem o C aqui, ó, c.codecli igual a p.codecli, é a mesma coisa, tá? Então, uma vez que a gente tenha esse relacionamento estabelecido, acredito que não esteja faltando mais nada. Código de cliente está aqui, a razão social, todos os clientes copiados pelo filial 3. Claro, a gente faltou fazer essa restrição aqui, ó. Então, a gente precisa colocar um join, né? Ou seja, uma outra restrição para atender aquilo que está sendo solicitado ali, ó. E o campo filial, ele está na tabela pedido, que eu estou chamando de P, portanto aqui, ó, eu vou colocar p.filial igual a filial número 3, né? Filial 3. Então aqui agora o order by, se eu quisesse colocar alguma ordem, né? Eu poderia colocar, vamos colocar por ordem de razão social. Então, order by, eu poderia escrever c ponto razão social, mas a gente costuma ver mais frequentemente, como esse aqui é o primeiro campo da consulta e esse aqui é o segundo, a gente coloca order by 2. Então, quando a gente não especifica ascendente ou descendente, o padrão é que seja em ordem ascendente, tá? Em ordem crescente. Então, a consulta está pronta agora. Vamos ver como é que ficou? Ctrl C, Ctrl V. Então, na verdade, quem tem pedidos feitos para filial 3 é somente o cliente, desculpa, filial, deixa eu ver uma coisa, qual foi a pergunta mesmo? Obter o código de cliente e razão social de todos os clientes com pedidos atendidos pela filial 3, né? Então, quem apareceu ali foi somente o cliente 2. Vamos verificar se é verdade, ó. Vamos vir aqui, ó. Vamos verificar então nas nossas inclusões se é só o cliente 2 que aparece lá na filial 3, ó, pedidos a serem inseridos. Então, o nosso cliente 2 tem código 2, né? E esse aqui é o número da filial, ó, da tabela pedido. O terceiro campo da tabela pedido, ó, é filial, né? Então, nós temos o cliente, esqueci qual que era mesmo, é o 2, né? Então, aqui, ó, cliente 2 atendido pela filial 3. Vamos ver todos que são atendidos pela filial 3, ó. Cliente 2 de novo, cliente 2 de novo. E era isso, terminou. Então tá bem certinho. Então, lógico que aqui, ó, a gente poderia ter colocado um distint na consulta, né? Porque afinal de contas, senão ele vai... Cada pedido que aparecer aqui nessa resposta, ele vai duplicar, né, o nome do cliente. Então ficaria um pouquinho mais elegante a gente escrever select distinct. Daí, ele mostra somente uma vez. Então, só tem o cliente 2 atendido pela filial 3. Essa aqui está resolvida. Vamos para a próxima. Essa daqui ficou agora legal, porque eu criei uma situação aqui que precisa envolver as 4 colunas. Ó. Então, vamos para a mesma lógica. Vamos selecionar o que? Eu quero o código do cliente, então eu já vou seguir o mesmo padrão. Eu vou pegar o código CLI. O que mais está pedindo? A razão social. Já vou pegar aqui também. Código do cliente, a razão social. Nome do produto, agora já mudou um pouco. Ó. O nome do produto, vamos procurar aqui, ó. Ele vai vir da tabela produto, como não podia deixar de ser, né? Ó, o nome do produto é chamado de descrição. Então aqui nós temos uma coisa que eu já vou adiantar, ó. A tabela de pedido, antes a gente usou a letrinha P, só que agora tem uma tabela de produto que também começa com P. Então vamos abreviar o nome da tabela para PED e essa de produto para PROD. Então aqui em cima eu vou escrever assim, ó, prod.descrição, para trazer o nome do produto, né?
Só vou fazer uma coisa antes, só para não, só para ficar um pouco mais didático. Eu já inseri até agora a tabela de cliente, então eu já vou escrever aqui, ó, cliente C, e agora eu estou inserindo a tabela de produto, produto prod. Então eu já relacionei as duas no from, porque eu estou trazendo informações dessas duas tabelas até agora. Ó. O número do produto já foi. Número do pedido. Quem tem o número do pedido? É o código do pedido, né? Ah, podia ser número do pedido mesmo, né? Ficou código do pedido, né? Não tem problema. Então poderia ser qualquer uma dessas duas tabelas, tá? Mas a tabela que tem ele como, vamos dizer assim, como uma informação principal, né? Seria a tabela de pedido. Vamos inserir, portanto, ó, a nossa tabela de pedido aqui também. Ó. Pedido. E aí, a gente apelidou ela de ped, né? Portanto, aqui em cima, ó, eu estou querendo o número do pedido. Então, eu vou pegar aqui, ó, ped.codeped. O código do pedido é o número do pedido, tá? O que mais? Ele está pedindo, então, número do pedido e a quantidade solicitada A quantidade solicitada de todos os clientes com pedidos realizados que tenham solicitado esses produtos. Só que agora a quantidade solicitada ela é encontrada na tabela de item de pedido. Portanto, primeira coisa, vou inserir essa tabela no from, porque eu preciso trazer dados dela também. Item de pedido. Vou chamar ela de I, né? E ele está pedindo o seguinte, ó. Ele está pedindo o código do pedido. Ele não está pedindo o nome do produto. Ah, o nome do produto também, ó. Ah, sim, produto.descrição. Depois ele vai mostrar o código do pedido, não tem problema. Nome do produto, número do pedido e a quantidade. Só que a quantidade, ela vem, então, da tabela item de pedido, ó. I ponto quantidade. Beleza, no select, o que estava sendo solicitado no select já foi tudo resolvido, ó. Quantidade solicitada de todos os clientes, tá? Agora vamos verificar. Porque as tabelas listadas já estão todas listadas aqui, e na verdade foram as 4, né, que a gente tem criadas. E agora nós vamos fazer os relacionamentos entre elas. Então, primeira coisa, eu preciso relacionar como um pedido é feito por um cliente, né? Eu tenho essa chave estrangeira ó, com uma tabela cliente, eu preciso relacionar essas duas tabelas. Eu preciso relacionar todas elas. Na verdade, por exemplo, cliente eu só vou relacionar com pedido porque essa é a única relação de chave estrangeira que tem. Só que todas têm que estar relacionadas com alguma outra tabela, né, do from. Então, obviamente, o meu item pedido, né, ela tem uma chave estrangeira com a tabela produto, né, e o meu item pedido, ele também ele pertence, um item de pedido, ele tem uma relação com a tabela de pedido também. Aqui, na verdade, faltou até colocar... Deixa eu ver se na criação da tabela de item pedido eu não coloquei uma chave estrangeira também com a tabela de pedido, ó. Né? Vamos ver como é que ficou a criação da tabela. Deixa eu ver onde é que eu tenho esse arquivo. Script completo. Create table item pedido. Exatamente, ó. Faltou fazer uma referência, né, ó, ali no enunciado. Até vou mudar esse enunciado agora, ó, porque ele tem uma foreign key com a tabela de produto e uma foreign key com a tabela de pedido. Então, a gente vai fazer isso daí, tá? Ó, e foreign key com pedido. Ou seja, um item de pedido dessa maneira estabelecido, ele precisa pertencer a algum pedido. Né? Quando a gente cria essa FK, essa foreign key, essa restrição de integridade, é isso que a gente está dizendo. Ou seja, quando eu insiro um código de produto dentro da tabela item pedido, se eu tenho uma foreign key,
precisa existir esse código de produto na tabela produto, porque senão o banco de dados não vai deixar inserir esse código, esse item de pedido com aquele código de produto, né? Essa é a restrição que a gente está dizendo, tá? Então aqui, ó, a gente já relacionou. Vamos começar a relacionar as tabelas então, ó, aonde cliente.código de cliente seja igual a pedido.código de cliente, né? Então a gente já relacionou então a tabela cliente com pedido, então vamos lá. Ficou em maiúsculo aqui, ó, cliente C, né? Ponto código de pedido, desculpa, código de cliente, código CLI, seja igual a pedido.código. E o pedido é a nossa tabelinha ped.código. E vamos para as próximas restrições agora. Agora vamos relacionar a tabela pedido com item de pedido. Como que elas se relacionam, né? Elas se relacionam através da foreign key com pedido, ó, que é o campo code_ped. Portanto, pedido.code_ped tem que ser igual a item pedido.code_ped. Então, pedido.code_ped tem que ser igual a item pedido.code_ped. And, vamos para a próxima restrição. O que eu preciso relacionar agora? Ó? Minha tabela de item de pedido precisa estar relacionada também com a tabela produto, porque ela tem uma foreign key com o produto. Ó. E esse é o campo codeprod. Portanto, item pedido.codeprod tem que ser igual a produto.codeprod. Então, i.codeprod é igual a produto.codeprod. Vem mais coisa na sequência, já vou deixar o end ali preparado. Então, o relacionamento entre as quatro tabelas já está estabelecido aqui, ó. Elas já estão as quatro tabelas relacionadas, certo? Agora vamos para outras restrições que existem, ó. A quantidade solicitada de todos os clientes com pedidos realizados que tenham solicitado os produtos. Agora sim, ó, quais são os produtos? Silicone incolor 300 gramas ou significa que qualquer um dos dois atende. Se eu tivesse somente o silicone incolor 300 gramas, agora eu teria que verificar. Eu posso fazer o filtro pela descrição do produto ou pelo código do produto. Como são só esses dois aí, fica mais rápido, inclusive, fazer a restrição por a pesquisa no banco de dados é mais rápida, fazendo o filtro pelo código, né, por ser um valor numérico. Então aqui, ó, vamos buscar lá no enunciado qual que é o código desse produto silicone incolor, ó, é o 111. Então, se fosse só o silicone incolor, eu poderia colocar aqui, ó, end prod.codeprod igual a 111. Só que como eu tenho dois, eu tenho o silicone incolor e o cimento Portland, que é o 112, ó, eu posso resolver isso da seguinte maneira, ó, de modo que esse código do produto esteja dentro dessa lista 111 e 112. Ó. Então, os valores que eu colocar aqui vão atender a esse filtro, né? Se tivesse mais, eu poderia separar outros códigos por vírgula também. E acredito que seja só isso dali. Ó. Bom, caberia a gente colocar uma ordenação aqui também, né? Vamos ver como é que a gente quer que isso seja apresentado. Vamos colocar ordenado por razão social. O código de cliente, assim, geralmente não agrega muita informação na hora de listar uma coisa em ordem, né? Porque são coisas bagunçadas. A razão social, não. Aí ele coloca em ordem alfabética. Como esse razão social é o segundo campo que aparece no select, eu vou colocar order by 2, que daí esse é o primeiro critério de ordenação. E aí, dentro da razão social, deixa eu ver, seria interessante talvez que aparecesse por ordem alfabética da descrição do produto. Ó. Então, seria order by 2. Dentro da razão social, eles estariam ordenados pela descrição do produto. E daí, não vejo outra razão para ter outro critério de ordenação. Portanto, eu finalizo a consulta SQL aqui. Vamos ver se deu tudo certo, se a gente não escreveu alguma coisa errada. Ctrl+C.
Ctrl V. Isso aí, eu acho que deu certo, ó. Claro, aqui ele mostrou o cliente 5 antes do 2 e depois o 4, depois o 1, porque ele está na ordem alfabética, né? Letra C, C, D, Q e U, né? Ele está na ordem alfabética. Então, aqui o cliente 5, ele apareceu duplicado, cimento Portland, porque ele tem dois pedidos distintos, vejam, é o 21 e o 23, ó, né? Quantidade 7, quantidade 3. Aí depois, enfim, a consulta me parece que ela está bem correta. Vamos para a última? Então agora, ó, obter a quantidade total de cada um dos produtos acima. Agora eu quero o seguinte, ó, eu quero saber, eu não quero mais saber código de cliente, razão social, descrição nem nada. Eu quero só saber quantos desses produtos que estão aparecendo aqui agora estão comprometidos com esses pedidos pendentes. Ou seja, eu quero saber quantitativamente, né? Obter o código de cliente associado ao produto por quantidade solicitada de todos os clientes comprometidos que têm solicitado. Eu quero saber quanto que tem comprometido em pedidos pendentes nesse momento de silicone incolor 300 gramas e de cimento Portland CP2 nesse momento, independente de quem forem os clientes. Ou seja, são esses 4 clientes que aparecem aqui, né? Distintos. Então, o que eu fazia? Uma coisa que eu posso fazer, que aí eu fiz questão de fazer essa questão direcionada, é para vocês também saberem, eu sei que vocês já devem ter visto isso, mas para vocês começarem a desenvolver essa compreensão das chamadas subconsultas, porque as subconsultas são poderosíssimas, assim, elas simplificam muito, assim, e são muito executadas, muito criadas, porque elas simplificam muito a escrita do código. Porque vejam só, essa consulta SQL aqui, ó, isso que vocês precisam compreender, ó, ela está sendo listada aqui, estão vendo? Aí se tu for olhar para esse formato de saída que está aparecendo aqui, tu me diria assim, ó, mas isso daqui está em formato tabular, ele está no formato de uma tabela, e essa é uma constatação verdadeira. Portanto, é como se essa consulta SQL que tu fez aqui, ó, tivesse gerado uma consulta nova. Desculpa, tivesse gerado uma tabela nova, só que ela é uma tabela em memória. Ela é essa tabela aqui. Então vejam como que vocês precisam compreender isso, ó. Se a gente pegar, eu vou tirar isso aqui por regra sintática, a gente não vai mais precisar. Se eu envolver isso aqui, ó, entre parênteses, e der um nomezinho para isso daqui, ó, vamos chamar ela de T, tabela T. Opa, só que não era isso que eu queria, ó. Deixa eu fazer uns Ctrl Z aqui, ó, que eu queria trazer essa consulta aqui para baixo, né? Que essa resposta vem para cá, ó. Ó, então se eu tiver, eu vou envolver isso aqui entre parênteses, vou tirar, vou colocar esse fecha parênteses aqui embaixo e vou chamar ela de T. É como se eu agora tivesse uma tabela chamada T com esse resultado que esse select aqui em cima me trouxe. Então olha o que eu posso fazer agora, que legal, ó. Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer um select, agora eu posso selecionar quaisquer um dos campos dessa tabela T. Eu posso selecionar o code CLI, eu posso selecionar a razão social, eu posso selecionar a descrição, o código do pedido ou a quantidade. O enunciado está me pedindo a quantidade total de cada um dos produtos. Então, uma vez que eu tenha essa informação de cada um dos produtos, eu preciso incluir esse código de produto ou essa descrição de produto na minha seleção. Então vejam que essa descrição de produto ela está feita através desse campo que vem lá da tabela PROD chamado descrição. Só que nessa nossa nova tabela, essa descrição vai ser referenciada através desse novo nome de tabela que eu estou dando aqui, ó. Porque agora essa nova tabela se chama T. Então eu vou fazer assim, ó, select T.descrição. Significa que eu estou selecionando esse campo chamado descrição que vem dessa tabelinha T, né? Que eu tenho aqui, ó. Então, T.descrição. E agora, se eu quiser
acumular todas as quantidades de cimento Portland que estão aparecendo aqui e todas as quantidades de silicone incolor, né? Eu posso usar aquela funçãozinha de grupo lá, sum. Então agora eu vou fazer um sum da quantidade, só que essa quantidade vai ser referenciada como t.quantidade. Na verdade, só para vocês saberem, como eu não tenho nomes de campo idênticos aqui, ó, eu tenho código CLI, razão social, descrição, código de pedido e quantidade, como todos eles são distintos, eu não precisaria fazer essa qualificação com o t. Se tivesse nomes repetidos aqui, daí eu precisaria fazer, eu teria até que dar um outro nome, eles teriam que ter um alias, enfim, né? Mas no nosso caso aqui, ele não precisaria. Mas eu vou deixar porque eu gosto de seguir esse padrão. Então eu estou pegando t.descrição e sum.quantidade from o quê? From, agora é que ele vai fazer uso daqueles nossos parênteses, ó. Porque o from aqui, ó, eu não preciso colocar o nome de nenhuma tabela. A tabela é o próprio retorno da consulta SQL. Então, o from fica assim mesmo, tá? Select t.descrição, sum t.quantidade from isso daqui. Sempre que eu tenho uma função de agrupamento, eu preciso ter o critério de agrupamento que eu vou implementar. Ó. Nesse caso aqui, ó, tudo que não for uma função de grupo vai ter que estar aparecendo no group by. Ou seja, nesse nosso caso aqui, como eu só tenho um campo fora, né? Ou seja, como eu só tenho um campo para além dessa minha função de grupo, eu tenho que agrupar por isso daqui que está aparecendo aqui do lado. Portanto, meu critério de agrupamento vai ser, ele agrupa por produtos com o mesmo nome e totaliza todos eles, certo? E aí, se eu quisesse fazer algum tipo de ordenação, ó, a gente poderia. Como aqui vai aparecer, na verdade, somente o silicone e o cimento, a gente poderia colocar order by. Vamos colocar, só que agora esse order by aqui vai olhar para esse select aqui de cima, né? Então aqui a gente não tem muito, ou a gente ordena pela soma, pelas quantidades, ou pela descrição. Vamos colocar order by 1 e vamos colocar em ordem decrescente, descendente, então, né? Vai mostrar o silicone antes do cimento, porque silicone começa com S e cimento com a letra C, né? Eu acho que era isso daí. Ah, uma última coisa, não tem problema vocês deixarem a consulta assim, tá? Mas, uma vez que essa subconsulta, né, que vai gerar essa tabela, ela simplesmente vai ser usada para um outro propósito, não faz muito sentido tu ordenar os dados dentro dessa consulta. Não teria problema se deixasse esse order by, mas não precisa, tá? Vamos deixar só esse último aqui e já vamos ver se isso aqui funcionou. Ctrl C, Ctrl V. Legal, saiu funcionando de imediato, não fizemos nenhum erro de sintaxe. Significa que de silicone incolor eu tenho nesse momento de pedidos pendentes a quantidade de 26 unidades e de cimento Portland 50 kg, quantidade de 28 unidades pendentes de pedido. Tá bom? Só para vocês então, só para exemplificar, se vocês quiserem executar essas consultas também na base de dados de vocês, vocês vão poder validar. E se ele trouxe esses mesmos valores, significa que vocês inseriram os dados corretamente. Eu vou verificar ainda se no enunciado, que nem eu falei antes, talvez eu peça para vocês nessa edição do trabalho 1, que vocês talvez criem uma outra consulta SQL só para vocês praticarem, de repente uma ou duas. Vamos ver com o passar do tempo, ou talvez eu deixe o enunciado assim mesmo, mas por hora seria isso. Qualquer dúvida, entre em contato. Obrigado.